Talvez tu não tenha entendido nada que aconteceu nesse vídeo, então chega aí que eu vou te explicar toda a narrativa por trás. Se tu leu a descrição, tu sabe que já fez 10 anos que eu joguei esse jogo aqui pela primeira vez. E pra comemorar, eu decidi fazer um vídeo tocando as 3 músicas do jogo que mais me marcaram. Mas eu queria fazer algo mais memorável e maior do que só um vídeo de performance. Então no final acabou ficando cheio de referência e simbologia. E nessa postagem ainda tu vai ver outro vídeo que vai explicar o motivo real de eu ter feito tudo isso. Agora, começando obviamente pelo início, quando tu abre o jogo e vai no modo história, tem duas opções diferentes na tua cara, que são Hero e Dark. Basicamente você diz se vai jogar com a equipe dos heróis ou dos vilões. E um fato legal é que os caras fizeram música até pra essa tela. Sério, tipo, ouve essa pedrada. Já conheceu essa tela e a música, né? Parabéns, você já entendeu o início daquele vídeo. Essa contagem aqui é para simbolizar a urgência. Eu tô meio que dizendo, escolhe logo. Os anéis simbolizam a diferença das duas escolhas. As pulseiras simbolizam a atmosfera de cada uma. E a camisa vermelha simboliza a tela do jogo, que também é vermelha. Agora voltando pro jogo. Quando tu escolhe o lado Hero, a primeira fase é do Sonic, e ela se chama Cityscape. E como o nome diz, o objetivo aqui é fugir da cidade. Agora escuta essa obra de arte tocando de fundo. Beleza. Agora voltando pro vídeo. Lembra que o Hero tinha aparecido no lado esquerdo da tela? É por isso que a câmera agora está posicionada nesse ângulo. O cabelo amarrado e o casaco com manga fechando a mão simbolizam que a escolha foi feita. A camisa por cima junto com a luz obviamente simbolizam o próprio Sonic e a energia dele. E a luz está levemente mais clara simboliza a nostalgia. E detalhe, esse azul que eu escolhi acabou ficando muito bom porque fez contraste com o Sonic da camisa. Aí a estampa ficou mais escura. Tu é doido! Essas imagens aparecendo aqui são da própria fase. E elas aparecem aqui bem transparente para simbolizar nostalgia e lembrança. E enquanto eu tava tocando, essas imagens também apareciam na minha cabeça. Então aqui você tá meio que lendo minha mente. Aquele Eggman ali atrás é só um easter egg mesmo. Aqueles detalhes escondidos que deixa a cena mais legal. O cubo mágico na frente dele com a árvore em cima simboliza a primeira fase do clássico Sonic 1, que é a Green Hill Zone. Lembra que no início do vídeo a opção escolhida foi a Hero? A outra escolha aparecer aqui de novo mostra que ela ainda está disponível. Tu precisa jogar também porque faz parte da história. Por isso que tu vê essa animação de escolha aparecendo de novo. Opa! Tá vendo que a vibe aqui já mudou? O anel preto na mão simboliza a manipulação que o Shadow sofre no jogo. Ele é manipulado para fazer o mal. Essa lâmpada pequena apontada para frente simboliza justamente a mudança de energia. E o quarto todo escuro simboliza o suspense. É como se eu estivesse te dizendo, tem alguma coisa diferente vindo aí. E agora voltando para o modo história do jogo, quando tu escolhe a opção Dark, a quarta fase é do Shadow. E se liga nessa trilha sonora. Na hora de escolher a iluminação para esse trecho, eu tive dificuldade para diminuir a força da cor, porque vermelho é uma cor muito forte e não estava combinando com a atmosfera. Então na edição eu dei uma leve mexida para a luz poder conversar melhor visualmente. Tirei a força da cor e botei essa borda preta no canto. Olha a diferença do antes e depois. Nossa! Agora voltando pro jogo. Só de tu abrir ele já toca uma música no fundo. E essa mesma música toca em um dos momentos mais marcantes da franquia, que é o Sonic e o Shadow se transformando no final. Contextualizando, lembra que eu falei que o Shadow estava sendo manipulado para fazer o mal? Antes da amiga dele morrer, ele pensava que ela tinha dito para ele todo mundo, se vingar do que aconteceu com ela. Por isso que o nome do trecho anterior é Vengeance Mine, a vingança é minha. E depois ele descobre que é mentira, ela na verdade queria que ele protegesse as pessoas. Aí ele se junta com Sonic para impedir a Terra de ser destruída por um raio gigante. Chegando nessa cena lendária. Now, Shadow! Chaos Control!
Maria, this is what you wanted, right? This is my promise I made to you. Agora voltando pro vídeo, esse brilho amarelo embaixo do nome da música, junto com o fogo aparecendo atrás de mim, simboliza uma transformação que eu acabei de te mostrar. Eu botei essas prints do jogo aqui justamente para mostrar a união dos dois personagens agora. O Shadow agora é um herói. Agora voltando pro jogo, depois que o Shadow se sacrifica para salvar a Terra, essa cena aqui acontece nos créditos. He was what he was, a brave and heroic hedgehog who gave his life to save this planet. Sayonara, Shadow the Hedgehog. Agora você sabe que esse frame não é só uma imagem. Ele é um encerramento de um ciclo que começou 10 anos atrás. Eu nunca fiz um vídeo assim antes, mas agora é necessário. Vocês vão entender de verdade o motivo de eu ter feito essa postagem. Vamos começar pela minha história? Eu fui uma criança que recebeu acesso às telas muito cedo, então eu acabava passando boa parte do dia na internet. Eu sempre gostei muito de desenhar e jogar também, e mal esperava eu que um dia, em 2014, eu abriria um site chamado Clique Jogos e me depararia com um certo ouriço azul de sapato vermelho. Joguei um fangame, depois outro, depois mais outro. Depois joguei os clássicos como Sonic 1, 2, Sonic CD. Comecei a acompanhar a franquia, ver vídeos sobre e acabei virando fã. Conhecer esse universo tão cedo me fez aprender muita coisa. Tipo, com o Sonic eu aprendi a pensar positivo mesmo em situações difíceis. Querer correr com os braços para trás. Com o Tails, a raposa que é amigo dele, eu aprendi que a gente deve usar nossa inteligência para criar coisas novas. Já que nos jogos ele constrói avião, robô gigante, ele faz um bocado de coisa. Com a Amy eu aprendi a valorizar as amizades. Com o Knuckles a gente aprende a honrar a família. Com o Silver a gente aprende a ter esperança por um futuro melhor. Com o Shadow a gente aprende a buscar nosso propósito e etc. Como esse universo me ajudou muito a desenvolver a criatividade, o dom da arte já começou a nascer ali. Já que agora eu estava desenhando o tempo todo. Até história em quadrinho eu fazia. E inclusive tu pode até ver nesse desenho de 2014 que eu fiz o Sonic em várias poses diferentes, uma do lado da outra. Tipo, mano, 7 anos de idade eu já tava estudando personagem, velho. Eu acho isso muito doido. Eu agradeço muito a Deus por ele ter protegido minha mente nesse período. Ultimamente eu tô me aproximando muito dele e ele me fez perceber que
Mesmo eu sabendo que existia coisa errada na internet, eu evitava pesquisar. Então eu tive uma infância muito segura. Sabe por quê? Porque ele estava lá do meu lado. Mesmo eu não tendo visto ele naquela época, eu vejo hoje. Momentos difíceis que eu passei na adolescência e pensei que era por ter tido azar ou algo do tipo. Eu vejo que tudo foi para me amadurecer e me ensinar alguma coisa. E por que eu sei disso agora? Porque em outubro de 2024 eu tomei a melhor decisão que um ser humano pode tomar, que é aceitar Jesus como Salvador, se reconciliar com Ele e buscar intimidade. Óbvio que de um dia para o outro eu não estava já ouvindo a voz dele, mas eu estava sempre orando, estudando a palavra e querendo conhecer mais. Até chegar o momento que eu comecei a ouvir o Espírito Santo falando comigo. E era uma voz que falava de verdade, não tinha como não ouvir. E eu estava começando a ver Deus em tudo, na natureza, na vida, no céu, e ficava admirando a perfeição das coisas. E nesse período eu tive muito testemunho. Ele até me usou para falar com minha mãe. Ela estava se sentindo mal no dia, e ele falou tudo o que a gente precisava ouvir. E mais ou menos na metade do ano passado, eu estava conversando com ele e parei para pensar. Que estranho. Eu tô muito mais próximo do Senhor hoje, mas desde sempre eu me dizia cristão. E olha só o que ele me disse. Independente de crença, o inimigo manipula quem está longe do Pai. Ele não vê rótulo em pessoas. Se é crente, ateu ou satanista, ele viu que a pessoa está afastada de Deus, ele vai usar a mente dela do mesmo jeito, já que ela está vulnerável. E assim como ele faz os ateus questionarem a palavra, ele viu que você se dizia cristão e fazia você pensar que estava próximo de mim, quando na verdade não estava, só ficando cada vez mais longe. E isso continua sendo cegueira espiritual. O diabo quer nos destruir. Então é óbvio que se a gente não busca a vida, ele vai perceber e manter a gente no caminho da morte. E, inclusive, durante o ensino médio teve um período que eu estava ouvindo e consumindo muita coisa satânica. E além de gostar, eu não via problema nenhum. Até desenho gore eu fazia. E a minha mãe teve um sonho que tava acontecendo uma guerra e ela tava fugindo junto comigo. Aí de longe ela viu uma casa que parecia segura, porque tinha gente dentro, e foi correndo pra lá. E quando chegou, o guarda não quis me deixar entrar. Ele falava: "Você pode entrar, mas o seu filho não." E ela chorou muito. E enquanto ela me contava esse sonho, dava pra ver essa tristeza no olho dela. Ela não sabia o que eu estava fazendo, nem o que estava acontecendo comigo. Mas Deus mostrou pra ela que tinha alguma coisa errada. Eu também fiquei com medo e depois fui parando de ouvir aquelas músicas, desenhar aquelas coisas. Eu me distanciei de tudo que tinha uma estética maligna. E depois eu já estava me sentindo mais próximo de Deus. E hoje ele me disse o que aquele sonho significava. O guarda era Jesus e a casa era o céu. E do mesmo jeito que a gente entra sujo embaixo do chuveiro antes de ficar limpo, Jesus nos purifica antes de pisar no Santo Monte. Então esse sonho foi um alerta de que eu ia morrer se continuasse naquele caminho. Aquela guerra era espiritual. Aí eu te pergunto agora, quem foi que teve força para me tirar de lá? Não tinha como não ser Jesus. Mesmo eu sendo quem eu era e blasfemando contra ele sem saber, ele me tirou daquela situação. E hoje eu sei que ele morreu para que eu não continuasse naquele caminho. E conhecer ele agora está me fazendo perceber que comida, bênção, dom, a salvação, tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa, vem pela graça de Deus, porque a gente não merece nada disso. O objetivo dessa postagem é justamente fazer você parar para pensar. E assim como ele cuidou da minha infância e continua cuidando de mim hoje, ele cuida de você. Nós somos irmãos em Cristo.
Somos filhos do mesmo Pai. Independente de quantos momentos ruins ou traumas você passou, talvez tu tenha passado por momentos que tu quase morreu, mas você tá aqui, vivo e respirando. Quando eu era pequeno, eu pulei em uma piscina funda sem saber nadar, mas Deus usou um jovem para me tirar dali. Ele pulou também e me salvou. É por isso que eu tô vivo agora. Quantos livramentos tu já teve e nem sabe? Deus está com você. E uma vez ele me disse uma frase: dias ruins não existem mais. E ele provou com a minha vida. Eu passei por momentos difíceis, frustrantes, e no final eu estava feliz do mesmo jeito, porque a minha mente agora pertence a Deus. E eu sempre orava, como diz o que está escrito em Salmos 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Passar por um momento ruim, estando afastado de Deus, é totalmente diferente de passar pela mesma coisa, só que estando íntimo com Ele. Ele quer essa intimidade contigo. Ele quer o controle da tua mente. Ele quer ser teu escudo. Então, lembra do primeiro vídeo que tu viu nessa postagem? Agora que tu sabe esse contexto todo, experimenta assistir ele mais uma vez. Vai por mim. Só assiste. E antes de fazer esse vídeo aqui, eu perguntei pra Deus: Senhor, eu preciso mesmo fazer isso? E Ele me disse: faça. As pessoas vão me ver nos detalhes.